Bem, pessoal, a gente viu até agora, né, a parte introdutória de estratégia e até o finalzinho ali de estratégia marítima, né? Então, a gente começou ali, né, com a parte de concepção, né, a constituição da estratégia, né, quais eram os seus elementos constitutivos, a parte de essência da estratégia, a generalização da estratégia, depois vimos a estratégia como categoria de conflito, vimos aquela questão da diferenciação, né, da político, estratégico, operacional, tático, trilogia para tetralogia, né? Vimos que houve uma necessidade de fracionamento da estratégia, de forma que a estratégia operacional ela não correspondia ao ideal nem à grande tática, né? E aí, no final das contas, a estratégia ela se dividiu, digamos assim, e aí a gente tem ali uma estratégia associada ali realmente a uma articulação com o nível político, e a gente tem o nível operacional que está ligado ali com a campanha, né? E depois a tática. E aí depois também a gente começou a tratar aí da estratégia marítima em si, né? E aí falamos inicialmente aí, falamos dos pais fundadores, né? Clausewitz e Jomini. Vimos que Jomini influenciou o Mahan, vimos que Clausewitz ele influenciou o Colbert. A gente vai ver depois que essa divisão ela é muito significativa, enquanto o Mahan tinha aquela ideia mais navalizada, tanto é que foi conhecido na França como navalismo, né? O Colbert tinha uma ideia de que o mar era um teatro para que depois a gente pudesse operar em terra, que é onde o homem vivia. E isso depois veio influenciar Castex, né, já na escola neoclássica, né? E aí o pensamento de Castex ele é todo entremeado aí de ideias que ora remetem a alguma coisa de Mahan e depois vem para Colbert, entendeu? Então, depois disso, a gente começou a falar efetivamente aí da estratégia marítima. Então, primeiro a gente falou da estratégia marítima clássica, falamos das suas vias e meios, né? Falando basicamente aí o que está relacionado aí ao que o partido forte utiliza, né? Que são as batalhas e os bloqueios dentro da dimensão militar. Vimos também que o partido fraco usa a ofensiva de pequeno curso, né, que é aquela guerra de desgaste, né, usa a guerra a costeira e usa também a esquadra de potência, né? Então, isso aí como metodologias, né? Aí depois a gente viu a questão relacionada já à contemporização, né, da guerra. Vimos a dimensão econômica, né, antes também, né? Só não esquecer. Guerra de curso, aí o curso clássico, curso minério, que é a batalha da rede de comunicação, bem no estilo colbertiano. Aí depois também viu um bloqueio comercial, aí depois partiu realmente para a contemporânea. Aí o assunto contemporizou, e aí a gente pensou ali nas três dimensões, os meios para as três dimensões, então a gente meios de superfície, abaixo da superfície, acima da superfície, o advento do submarino, que veio desde lá do finalzinho do século XIX, né? Ele acabou se integrando ali dentro da ideia da Diana Cole, né? Inicialmente como uma arma do fraco, e depois ele passou a ser arma do forte, a gente viu isso aí. Vimos o avião como unificador, né? A interpenetração da geoestratégia marítima e aérea devido principalmente ao avião, né? Aquelas preocupações iniciais com o submarino, volta do comboio, submarino com evoluções constantes, né? Necessidade com relação à propulsão, relacionada a snorkel, depois da guerra já com a vinda do submarino de propulsão nuclear, né? O USS Nautilus, aquela coisa toda. Enfim, esse aí é um apanhadão. Vou tentar fazer isso aí nos primeiros segundos aí do vídeo para a gente fazer um brainstorm, né, de tudo que eu entendo que é importante a gente saber aí, antes de começar a gente falar aí do assunto propriamente dito, tá bom? Então, como acordado, né, a gente vai começar a falar agora do pensamento estratégico aéreo. E aí, da mesma forma que o pensamento estratégico marítimo, a gente vê aí que o aéreo, ele não fala isso também, né? Aquela coisa da fragilidade, o retardo,
né, a escassez. Ele não fala isso com relação ao aéreo. Mas, assim, você por analogia, você começa a notar isso, né? Até para facilitar a nossa observação. E a gente vê também o predomínio de duas escolas, né, que se chocavam, né? A gente tinha uma escola do ar integral, que é aquela escola realmente do air power, né, que depois foi teorizado pelo Sevesky, né, um pouco depois, que imaginava que o poder aéreo podia resolver tudo. E a gente tem a escola da aviação de cooperação, que é aquela aviação que estaria junto, operando de maneira conjunta ali com as forças navais e terrestres, né? Que encontra aí sobre a batuta aí do Amadeu Mecose, tá? Então, por um lado, você tinha a escola do ar integral, que aí começou ali com o Júlio Doué, aí depois você também tem o Trenchard, tem o Mitchell, tá? Então essa escola do ar integral, e do outro lado você via essa escola da aviação de cooperação com o Amadeu Mecose, tá? E aí a gente vai começar também a entender uma série de questões, tá, que foram associadas a isso, tá? E a gente vai ver depois também que, assim como o advento da arma nuclear modificou bastante ali, os meios, né, marítimos, né, a forma de se enxergar a estratégia marítima, a gente também vai ver que isso também modificou tremendamente a estratégia aérea também, tá? Então, dito isto, a gente começar a falar aqui um pouquinho. Primeiro, né, começar como é que foi a ideia, né? Então, pensamento aéreo. A gente vai lembrar, né, o avião ele vem ali do iniciozinho do século XX, né? Tem aquela discussão, 1903, irmão Wright, 1906, Santos Dumont, enfim, saindo dessa polêmica, a gente vai ver que a evolução foi muito rápida e já na Primeira Guerra Mundial o avião ele já foi utilizado, tá? Foi empregado com sucesso, né, para reconhecimento, a instalação de metralhadora ali sincronizada aí com a hélice. Então, assim, a gente vai ver que, de fato, o avião ele se tornou uma arma efetivamente, né? E aí, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, tentou-se fazer com sucesso também algo que era feito antes com os Zeppelins, né? Que é a questão relacionada aí a você lançar bombas. Mas isso aconteceu de maneira muito pequena, né? Muito tênue ali na Primeira Guerra Mundial. Mas isso já foi o suficiente para digamos assim, trazer ali uma chama, uma centelha ali de ideia para Júlio Doué. E aí o Doué, ele começou digamos assim, dentro daquela coisa dele ser o propunhador do poder aéreo, né? Ele começou a imaginar uma forma de, com essa grande inovação que o meio aéreo estava trazendo para o front, um jeito de fazer com que o oponente, né, o outro, ele cedesse às nossas forças, tá? Muitas vezes sem que para isso nós precisássemos destruir toda a força oponente, tá? Então, ele, né, trouxe a ideia, né, ele parametrizou, né, a questão do bombardeio estratégico, tá? Então, assim, na prática funciona assim. O que o Doué imaginava? Que se você tivesse uma aeronave com raio de ação capaz de sair de um lugar e ir para outro, e nesse lugar conseguir utilizar as suas bombas para gerar comoção nacional por meio do terror, destruição generalizada, e você também cessar o poderio industrial do seu oponente, você ia obrigar o seu adversário a uma capitulação, tá? Então, assim que ele pensava, tá? É interessante notar que dentro daquela questão que eu falei, né, o Mahan, por exemplo, tinha aquele método histórico, né? O Doué, ele tinha uma metodologia de trabalho, de teorizar, né, as coisas pela metodologia racional científica. E a metodologia racional científica, ela tem um grande problema, né? Porque na hora que a gente bota tudo no papel, a gente tem a tendência de pensar sempre nas condições ideais, né? Então, nas condições ideais funciona assim, nas condições ideais funciona assado.
tá? Esse é um grande problema. E Douhet, por causa disso, né, foi criticado pelo seu simplismo absurdo com relação à forma como ele teorizou o bombardeio. Ele falava basicamente que 2 toneladas de bomba conseguiam destruir um raio de 500 metros, né? E aí, se você parar para pensar, né, e medir as cidades que existiam na época, inclusive, você vai ver que ia ser necessária uma quantidade absurda de bombas, né? E isso para você, de fato, assim, um custo elevadíssimo para fazer de fato o que está escrito na teoria de Douhet. Sendo que você está desconsiderando o fato de que o bombardeiro, né, que é o avião, né, ele pode ser abatido, a bomba ela pode não ser precisa, e aliás, muitas vezes não foi. Então, uma série de fricções que não foram, digamos assim, levadas em consideração. Tá? Então, esse é um grande problema que a gente tinha, tá certo? Mas, vamos lá. Douhet, ele, no final das contas, né, com essa visão, ele imaginou uma forma de vencer com o mínimo de atrição, né? E isso é óbvio que atraiu, por exemplo, pensamentos mais totalitaristas. O próprio Mussolini, né, na Itália, acabou simpatizando muito com essas ideias de Douhet, né? Então, acabou trazendo muita coisa aí para a Itália, né? Lembrando que Mussolini imaginava que a Península Itálica, né, era um porta-aviões inafundável que se estendia pelo Mediterrâneo. Isso era a ideia de Mussolini. Então, a partir da Itália, ele imaginava a atuação da aviação de forma a dominar todo o Mediterrâneo, né? Gerando ali uma volta daqueles aos tempos romanos, né, do Império Romano. Então, essa era a ideia de Mussolini, tá bom? E aí, é óbvio que esse pensamento ele acabou ganhando adeptos, né? E desses adeptos foi Trenchard. Trenchard, ele é inglês, e os pensamentos de Douhet geraram influência em Trenchard no sentido de, já naquela época da Primeira Guerra Mundial, Trenchard escreveu alguns artigos, escreveu algumas peças, né? Ele não teorizou, não foi um teórico, efetivamente, tá? Mas ele escreveu algumas peças que serviram de referência para que fosse criado, de maneira até inédita, ali, a RAF, né? Então, a Royal Air Force, né, foi criada ali. Tanto é que já na Segunda Guerra Mundial existia a Força Aérea Real como um corpo independente, coisa que, por exemplo, não acontecia nos Estados Unidos, tá? Que na época da Segunda Guerra Mundial ainda não tinha ainda um corpo independente, tá? de Força Aérea, e muitos outros lugares também não tinha. Isso também influenciou, já veio depois aqui, a Alemanha também, né? Só que de uma forma diferente. Isso influenciou a Alemanha, a Luftwaffe, né? Só que aí influenciou de um jeito mais voltado, não para o bombardeio, mas para a atuação ali em termos de cooperação, né? Então, a gente vê, por exemplo, a questão dos bombardeios de mergulho, né? Os Stuka, que foram muito empregados na Blitzkrieg, né? Para apoiar aí o movimento da Guerra Relâmpago, né? E fazer com que as conquistas fossem mais rápidas, né? A gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho. Então, essa é mais ou menos a ideia de Trenchard, tá? E, por último, né? A gente também vale a pena, esqueci uma coisa de Trenchard aqui. Uma coisa que é interessante, que Trenchard também trouxe da ideia de Douhet, é aquela nítida superioridade da arma aérea com relação à ofensiva, né? Aquela ligação arma aérea ofensiva, tá? Então, isso aí vale a pena a gente ter em mente, tá bom? E aí, por último, o nosso general Mitchell, tá? Que trouxe aí o conceito para os Estados Unidos. Mitchell, ele também é da escola do ar integral, só que num enfoque um pouquinho diferente, né? Então, Mitchell ele imaginava ali, primeiro, a ideia da Força Aérea separada, né? Então, ele imaginava primeiro a independência, né? E outra é a unidade de comando. Então, ele imaginava que a Força Aérea ela não tinha também que ter dependências diretas com nenhuma outra força. Tá legal? Então, ele colocou essa ideia, né, de obter a autonomia da Air Force, tá? O único meio de libertar a aviação de tutela conservadora do Exército e conduzir operações aéreas independentes. Tá? A gente vê que, na prática, questões aí
acabaram não dando muito certo aí, né? A gente teve aquele, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, aquele acordo lá, o MacArthur-Pratt, né? Que colocou ali a aviação ali do exército ali americano para atuar mais naquela Homeland Defense e botou a aviação da Marinha para atuar realmente ali além mar, né? Então, a gente viu que a coisa acabou não dando certo aí, o pensamento dele. Mas realmente ele mostrou, né, que a arma aérea, isso aí teve sucesso, né, de mostrar, né, que ela tinha futuro e ela poderia fazer diferença. Ele fez uma demonstração afundando o encoraçado do Alt-Friesland e, embora ele tenha meio que depois sido acusado depois que ele usou de trapaça, né, porque ele usou bombas de peso, né, maior do que o previsto, enfim, uma série de coisas, mas de fato ele mostrou que é possível afundar um navio com aviões. Isso ele estava certo, ele foi bastante pioneiro, né, nisso, e a Segunda Guerra Mundial ia testemunhar, né, essa ideia de Mitchell, tá bom? Aí depois o Couto Begarry traz a ideia, né, das duas escolas que eu já adiantei para vocês, né? Então a escola do área integral, né, com os representantes, né, o Dewey, o Mitchell e o Trenchard, tá? Aquela coisa de você trabalhar sem a necessidade de combater no solo ou no mar, né? E face os efeitos do bombardeio aéreo, tá bom? E aí os adversários, né, desse chamado doetismo, né, eles trouxeram à luz essas simplificações que eu comentei, né, que eram nitidamente exageradas, né, e sob a argumentação de que estavam superestimadas, né, em termos de impacto físico e psicológico no inimigo, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Então, na prática, o que aconteceu? Veio uma escola que se contrapôs, que eu falei que é a escola do general Amadeu Micose, que trouxe a questão da aviação de cooperação, tá? Então, assim, desde os anos 20, a gente nota aí que esse embate já estava acontecendo, tá? E é fato que essa dicotomia, né, do área integral e da aviação de cooperação, ela fez com que esse período aí, mais ou menos ali em torno de 1910, 1920 ali, até 30, 35, fosse a era de ouro ali das discussões da estratégia do ar, tá legal? Então, é interessante analisar por essa perspectiva, tá? Então, assim, essas duas concepções que você tinha na década de 20, tá? Elas foram gerando variações, tá? De como você ia buscar o emprego do meio aéreo, tá certo? Então, ou você utilizaria ele como uma bombardeio estratégico, ou você utilizar ele para o apoio no campo de batalha. E aquela questão de dependência, a Força Aérea ficar dependente do Exército e da Marinha? Não ia ficar dependente, tinha que ser independente. Tá? Então, todas essas discussões, elas circulavam. Tá? Então, assim, o que aconteceu? Essa forma de ver as coisas precisava ser consolidada. Né? Então, o assunto estava vindo bastante à tona, os aviões estavam sofrendo desenvolvimentos constantes, né, ao longo do tempo. E aí o Couto Begarry ele passa a analisar o que estava acontecendo em cada país, tá? Então, primeiro ele trouxe aqui a questão da Grã-Bretanha. Né? Então, a Grã-Bretanha ela tinha aquele medo, né? Aquele medo psicológico, né, do bombardeio, tendo visto aí que ela foi vítima de bombardeios com Zeppelins, né, na Primeira Guerra Mundial, né? E então, assim, o diálogo foi muito baseado nisso, né? E aí ele fala que raros são aqueles como o Liederhart que conserva a correta medida, né? O Liederhart ele não nega as possibilidades de bombardeio estratégico, mas estima que exigiria recursos imensos, muito superiores ao existente a produzir esses efeitos. Então, o Liederhart, ele, de maneira pioneira, né, ele coloca essa ideia de que a escola do área integral ela superestima os seus resultados. Na verdade, haveria aí um impacto econômico grosseiro, né, para que você possa produzir efeitos práticos com o uso do bombardeio. Então, essa aí foi a visão de Liederhart, tá? Então, assim, na prática, na Grã-Bretanha você tinha esse pensamento aí, alguns céticos como Liederhart, e outros que tinham, de fato, aquele medo, né, aquele receio ali, baseado ali em questões psicológicas
vindas do passado, tá bom? Então, assim que foi o diálogo mais ou menos na Inglaterra. Na França, o diálogo também foi bastante grande, né? Na França você via a discussão acontecendo também desde o início, né? E a França, ela acabou discutindo muita coisa, muito do bombardeio, muito da aviação de cooperação, mas acabou não definindo uma prova especificamente. Então, esse foi, talvez, o grande erro francês, foi ainda estar amarrado a um raciocínio muito continental, né? Então, a França, por exemplo, se prendeu muito na questão da linha Maginot, né? Então, ela se prendeu muito naquele pensamento de Primeira Guerra Mundial, um raciocínio estático, protegeu o seu fronte oriental ali na fronteira com a Alemanha, mas só que aí não percebeu que poderia ser vítima da Blitzkrieg, né? Quando o exército alemão ele contornou as Ardenas e pegou ali a França pelo flanco, né? Então isso foi uma questão interessante. Então a França ela não definiu, né, a moda, né, a forma, né, o que queria adotar, né? No caso da Alemanha, a Alemanha inicialmente ela optou pelo bombardeio, né? Mas só que aí depois ele começou a perder uma certa força, né? Houve alguns problemas internos, né, dentro da Luftwaffe, tá? E no final das contas prevaleceu uma postura que colocou a Luftwaffe mais como uma aviação de cooperação, tá? Então a gente veio, por exemplo, o emprego do Stuka, né, com o bombardeio de mergulho, que era, segundo aqui o Couto Begarry, era o arquétipo, né, de uma forma de operar da Luftwaffe na ideia ali da Blitzkrieg, tá bom? Bom, com relação à Rússia, o debate também ali foi bastante acalorado. A gente vê ali defensores do bombardeio e alguns poucos defensores também da aviação de cooperação, mas na prática venceu essa corrente, né, do bombardeio, mas que foi um pouco refreada pelo avanço dos bolcheviques, né, que enxergavam que as ideias de Douai eram muito burguesas, né, eram muito capitalistas e tal. Então, assim, acabou refreando um pouquinho o pensamento russo, que só veio, de fato, a ganhar uma constituição ali, assim, um pronunciamento mais forte, né, lá para 1942, tá? Já estava no meio da Segunda Guerra Mundial já, com os bombardeios já estratégicos, né, do grande raio de ação, tá bom? Então, assim, foi pouco efetivo na prática na Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, Estados Unidos, como eu falei, teve aquele acordo, né, o MacArthur-Pratt, né, foi em 1931, só para referência de vocês aí. E aí, o que acontece? Ali, a discussão, ela ficou muito mais voltada a questões econômicas, né? O quanto que... como é que seriam os custos para você produzir uma aviação de bombardeio de elevado raio de ação, uma aviação de cooperação, tá? Então ficou nessa situação, tá? Mas aí depois também aconteceu, foi criado, né, o Aircraft Tactical School, né? Ele tentou se construir ali um modelo científico de bombardeio estratégico, tá? Isso é uma questão interessante. E aí, de fato, né, a gente teve a questão de uma escola, né, com lá o general Claire Chenot, que trouxe a questão de realmente a gente atuar, né, aquela questão do bombardeio vulnerável ao avião de caça. Ou seja, na verdade, o que acontecia? Você tinha uma corrente, né, duas correntes fortes, uma que pregava um bombardeio estratégico, e aqui a corrente do Claire Chenot, que falava que não adiantava nada você ter um bombardeio estratégico se você não tinha uma escolta para ele, se você não tinha uma aviação de caça, né? E aí depois a guerra se encarregou de mostrar que ele estava certo, né? Então era necessário, efetivamente, não adiantava você operar, por exemplo, com um bombardeio sem uma escolta, né? Fazia com que o avião se tornasse extremamente vulnerável. Enfim, a discussão também ali aconteceu, tá? Mas, como eu falei, nos Estados Unidos também não desenvolveu a ponto de você gerar uma separação e a Força Aérea ficar separado das outras forças, tá legal? E aí, todos esses antagonismos que aconteceram ali, como eu falei, nessa era de ouro do pensamento estratégico aéreo,
esses antagonismos, esses pensamentos todos foram colocados à prova na Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente vê, por exemplo, que as batalhas no Pacífico foram batalhas aeronavais, né? Então, um avião ele tomou uma grande importância, né? A gente vê, por exemplo, a importância do avião com relação à interdição, né? Aquela coisa do bombardeio de interdição para a invasão ali no fronte ali na Itália, né? Ali em Andes, desembarque em Anzio, na Sicília, depois desembarque na Normandia, né? Ali ações diversionárias ali no Pas-de-Calais. Então, a gente vê que o avião ele foi muito empregado, né? Então assim, realmente a teoria ela foi colocada à prova efetivamente, tá? Só que aí o que acontece? Ele vai mostrar, por exemplo, né, o papel decisivo do apoio ao solo, que foi mostrado ali pela Alemanha, né, com a Blitzkrieg, né? Vai mostrar também a questão do domínio do ar, né, a questão da Batalha da Inglaterra, né, com um outro momento paradigmático da guerra também, né? A guerra também vai testemunhar um avanço considerável com relação aos raids, né, com um bombardeio estratégico, né? Já vê, por exemplo, a destruição de Dresden, né, por exemplo, que foi nesse contexto aí, tá? Já em 1945, Dresden foi totalmente destruído por bombardeio aéreo, né? Então, mas o pensamento naval, com exceção de algumas individualidades, conheceu ainda um relativo esvaziamento nos anos 40. O pensamento aéreo, ao contrário, continuou a se desenvolver. Por exemplo, o mais notável foi provavelmente o do Major Seversky, tá? Que é um russo integrado pelos Estados Unidos, que trouxe o conceito de air power. Ele sim trouxe o conceito de air power no livro Victory Through Air Power. Tá? Então, de fato, a gente vai ver aí que o Seversky foi um grande influenciador, né? Nos momentos posteriores ali, também com relação à consolidação do pensamento aéreo pós-Segunda Guerra Mundial. Seversky, inclusive, ele tinha bastante participação em indústrias de produção de aviões, né? Então ele fez fortuna nos Estados Unidos fabricando avião. Né? E aí ele falou, por exemplo, daquelas ideias de geopolítica, né? Do domínio aéreo, área de domínio aéreo americano, área de domínio aéreo soviético. Ele propôs aquela inversão usando a polar equidistante, né? A projeção polar equidistante, para mostrar uma outra forma de enxergar o mundo, agora sob um enfoque mais aéreo, né? Ele botou aquela questão da área de decisão, né? A zona crítica, né? Então, o centro da área de decisão ali no Mediterrâneo Ártico, né? Ponto crítico é o Estreito de Bering. Deixa eu lembrar que isso aí está lá na matéria de geopolítica, né? Mas é bem por aí, tá? E, ao mesmo tempo, também tinha algumas críticas, né? Por exemplo, o Otto Mischke, ele criticava, né? Ele falava que realmente é decisiva a questão dos bombardeios, né? Então, também vê que a coisa não aconteceu de maneira serena, não. Teve críticas também, tá? E aí depois vai ver que o desenvolvimento foi meio que acontecendo em termos de uma geopolítica do ar, tá? E aí um nome que vem bastante aí à tona é o do Clement Ader, né? Que ele trouxe a teoria das vias aéreas, tá bom? E é baseado na ideia de que o meio aéreo não era universalmente propício ao voo, né? Ele tornou-se uma verdadeira disciplina nos Estados Unidos com a participação do Seversky e alguns universitários, né? Então, assim, dando a ideia realmente assim, do reforço, né, da teoria aérea, né? E aí, coloca que também, né, o Begarry coloca que a questão do meio aéreo, né, estava no coração do debate ali, Spikeman e Mackinder, né? Aquela coisa lá do Heartland ou Ringland, né? A questão marítima ou terrestre, como é que estava isso aí? Você, no final das contas, o meio aéreo ele estava gerando essa interposição entre os dois, né? Então, isso aí o Kutuberger ele comenta bem aqui também, né? E aí ele coloca que muitos autores viram no Air Power o fiador da nova ordem internacional a ser instaurada no pós-guerra, tá? Isso foi colocado, inclusive, aí. E aí os geopolíticos enfatizavam o surgimento, graças ao avião, de uma nova geografia, tá? Que é ao mesmo tempo global, devido ao encurtamento das distâncias, e invertida em relação à orientação tradicional, né? Como eu falei, né? Aquela coisa invertida por quê? Porque a orientação tradicional era a Europa no centro, com a projeção transversa de mercado, e aí essa modificação com a polar equidistante,
e uma nova forma de enxergar o mundo agora sobre uma geopolítica aérea, tá? E aí a gente chega num momento aí, de fato, que foi assim muito importante, como eu falei, né, do advento da arma atômica, né, e como que ela gerou influência no meio aéreo, né? Então a gente tem chamado neoduetismo, né, que coloca como o triunfo do bombardeio estratégico. Então ele considera que o avião que transporta ali uma arma nuclear, ele é estratégico e bota de fato do E venceu, assim, do E venceu, né? E é no sentido de colocar que o bombardeio estratégico agora assume a sua máxima proeminência com o emprego da bomba atômica, tá? Então, ele bota aqui os anos de 45 a 54 são iluminados pela reflexão em torno do air power estratégico, tá? Esse air power estratégico já assumindo agora uma conotação nuclear, tá bom? Esse período de 45 a 54. Enfim, aí a gente vai ver aí que a evolução, a coisa meio que como é que funcionou, né? Que ele coloca aqui como a rarefação da reflexão, né? Como é que funcionou? Com o advento da arma nuclear, a gente vai ver que o debate começou a se centrar muito mais no emprego da aeronave, em termos ali, até 54, né? O emprego da aeronave em termos de como você poderia utilizar uma bomba atômica. Tá? Então, ficou muito nisso aí e ficou parecendo durante esses 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial que o duetismo ia vencer. Só que aí, na prática, depois a gente foi vendo que a coisa não foi bem assim. A gente viu uma certa aproximação, né, dos pensadores com relação à parte mais técnica, né? A parte doutrinária começou a ficar mais rarefeita, nas palavras de Couto Begarry, né? Ficou mais rarefeita, enquanto eles começaram a pensar mais na técnica. Houve um avanço, de fato, na forma de se produzir aviões, os aviões cada vez mais modernos. Depois veio o avião a jato, né? Aquela coisa, por exemplo, do F4, aquela coisa toda ali. Então, assim, veio, de fato, ali um avanço considerável em termos tecnológicos, em termos de material, mas em termos doutrinários não teve tanta coisa assim, tá? Então, por isso que ele bota de rarefação da reflexão. E aí, o que acontece? A gente vê que até ali, mais ou menos na década de 60, a coisa não muda muito. A gente vê, por exemplo, o aparecimento do helicóptero, né? Que já ali na Guerra da Coreia ele deu as caras, depois na Guerra do Vietnã teve um papel muito importante, né? E aí meio que levou ao renascimento da aviação de cooperação, né? Então, é mais ou menos assim, né? A gente vê, inclusive, segundo o Couto Begarry, uma tendência nos anos 60 de continentalização dos meios aéreos que eram empregados no ambiente naval, tá? Os aparelhos aeronavais. Tá? Então, só você ter uma ideia como é que a coisa realmente ficou ali bem rarefeita, né, em termos de discussão ali de avanço doutrinário. Tá? Bom, aí ele bota aqui algumas razões do declínio, né? Então, a razão fundamental da situação evidente é a revolução nuclear, como eu falei, né? Então, a revolução nuclear ela trouxe essa crise na estratégia clássica aérea, tá? Então, passou-se a pensar muito mais em bombardeio estratégico empregando a arma aérea, tá? E aí, uma coisa que é interessante aí a gente analisar, né? Que a verdade é que a partir do momento em que a independência da Força Aérea consolidou-se, a reflexão declinou instantaneamente, tá? Ou seja, quando foi assim, a maioria dos países tornou a Força Aérea independente, parece que assim, essa era a maior motivação para uma evolução doutrinária na parte da geopolítica aérea, né? No momento que você tem a maioria dos países tornando independente a Força Aérea, isso também contribuiu sobremaneira, tá, para que esse diálogo também fosse já relativizado, tá bom? Então, assim, duas questões que caem na prova com relação ao pós-Segunda Guerra Mundial, essa dilatação da reflexão do poderio aéreo, né? O que a gente pode responder? A questão do advento da arma nuclear e também a questão relacionada aí ao como que a Força Aérea, com a sua independência, ela conseguiu meio que ela queria, tá certo? Então, são essas duas coisas aí. E depois ele argumenta que na década de 1980 há uma retomada, tá, das reflexões, tá?
Isso aí ele coloca meio que devido ao declínio, né, da ameaça nuclear. A gente vai ver aí a União Soviética cada vez dando mais sinais de fraqueza, né? E aí, por outro lado, os Estados Unidos dando mais sinais de força, né? E isso aí levou aí um reacendimento das discussões associadas aí ao meio aéreo, tá? Na década de 80. Só que aí ele colocou que as divergências elas não diminuíram, pelo contrário, elas aumentaram, né? Só que elas assumiram outra roupagem, segundo o Couto-Begary. Tá? Elas tiveram só uma outra forma de você enxergar as coisas, né? Como é que funcionou isso? A gente via na década de 80, então, o aparecimento de duas linhas de pensamento que, teoricamente, vieram da Força Aérea, mas influenciaram também outras áreas, tá? Então, a primeira é do coronel John Boyd, né, que criou o famoso ciclo Boyd, né, o ciclo PDCA, que em português é o ciclo ODA, né? Observa, orienta, decide e age. Ele pensa naquela coisa no ritmo, no sentido de você gerar velocidade no processo, para que você mantenha a iniciativa e, com isso, você consiga destruir o inimigo, né, não só em termos físicos, né, mas também em termos psicológicos. Tá? Então, é assim que funcionava. Paradoxalmente, as ideias de Boyd elas não fizeram tanto sucesso nem na Marinha, na aviação naval, na Marinha, e nem na Força Aérea. Elas foram ganhar mais eco no Exército e nos Marines, tá? Então, ali ganhou mais eco, né? Estranhamente, tá? E depois a gente também tem os pensamentos do coronel John Warden, né? Então, o Warden, ele coloca no livro The Air Campaign, de 88, o livro, tá? E aí, nesse livro, ele traz a ideia, né, dos 5 anéis, tá? A teoria dos 5 anéis da geopolítica aérea, tá? E aí, basicamente, ele vai agora pensar, se o Boyd pensava em termos de ritmo, o Warden ele pensa em termos de vulnerabilidade, tá? Então, ele coloca, né, nos círculos externos, né, você está lidando com as forças oponentes, efetivamente, né, as forças que estão na luta, né? Depois você tem uma área de população, outra camada, depois uma camada mais interna, você tem uma parte de infraestrutura, depois você vai ter outros elementos mais governamentais, né? E por último, as lideranças, né? Governamentais não, pessoal, sistemas essenciais, tá? Essenciais, orgânicos essenciais, tá? A questão mais voltadas a instituições, tá bom? E por último, lá no meio, lá no centrão, lá, a gente tem a liderança, tá bom? E aí, o que acontece? A gente vai lembrar, por exemplo, do E, ele trabalhava muito aonde? Nas duas camadas mais exteriores, né? Que eram as forças oponentes da população. Teoricamente, assim, para o Ordem, as forças oponentes era que tinha mais possibilidade de se defender, ou seja, o efeito era menor. E a população, a gente acabou vendo no final da guerra, que, uma conclusão, é que, na verdade, o bombardeio estratégico não perturbou a moral da população. Muito pelo contrário, isso foi empregado pelas operações psicológicas no sentido inverso. Isso fez com que cada vez mais a população se unisse e odiasse mais o oponente, ou seja, o efeito foi ao contrário do que se imaginava. Então, tanto na Inglaterra, por exemplo, na Batalha da Inglaterra, o Churchill trabalhou isso muito bem, né? Tanto é que depois, no final da guerra, ele falou tão poucos, né? E na Alemanha também, né, o Partido Nazista ele trabalhou bem isso também. Então, a população alemã não se voltou contra o regime. Né? No momento, ela ficou em pânico. Tá? Então, na prática, o que o Warden fala é que a gente tem que atuar no meio desses 5 anéis aí, que é a liderança. Tá? Então, para quê? Porque aí surgiu o termo paralisia estratégica. Tá? Então, assim, a ideia dele era, com isso, a gente fazer com que, mesmo que o inimigo já tivesse condições de lutar, tivesse meios para lutar, ele não quisesse lutar mais, ele não aprovasse mais a luta por questões psicológicas, ou porque a opinião pública condena, ou porque ele está vendo que não vale a pena, tá? Uma série de coisas. Então, é aí que é a ideia da paralisia estratégica, onde o Warden falava que tinha que agir. Tá legal? E a gente vai ver que tem muita coisa envolvida aí que condenou um pouco essa ideia, né? A gente vai ver, por exemplo, alguns pensadores colocando algumas ideias um pouco diferentes.
Vai ver, por exemplo, o Eduardo Luttwak, né, que fala sobre uma ideia, né, de você trabalhar mais as armas de precisão, não necessariamente se prendendo ali ao núcleo ligado às lideranças, tá? Isso é aprender a besteira. E aí a gente vai ver, de fato, né, a gente vai olhando ali a teoria de William Perry, né, também em geopolítica, né, a gente vê cada vez mais o advento das armas de precisão, né? Elas vão trazendo essa ideia de fato que a gente pode conceber uma forma de realizar bombardeio com menos dano colateral, tá? Então isso aí meio que contrapôs um pouco a ideia do John Ward, tá? A gente viu, por exemplo, também no caso na Primeira Guerra do Golfo, né? Não, desculpa, na Segunda Guerra do Golfo a gente viu a questão do shock and awe, né? Que é aquela coisa do bater, né? Efetivamente, né? Então, assim, produzir choque, né? Então, usando ali a rapidez, usando ali a arma de precisão, tá? Então, isso também aconteceu. Depois ele faz uma reflexão, né, sobre ali a questão já tanto na Bósnia quanto no Iraque, sobre o meio aéreo como sendo o único para poder fazer alguma coisa que na verdade a gente teria que ter o meio terrestre e o meio naval também, né? Ele chega inclusive a induzir como uma justificativa para o programa F-22, tá? Em termos de lobby, né? Para justificar os gastos com o programa F-22, tá? Bem controverso, né? Enfim. E depois a gente vê um outro avanço já com o Robert Pape, né? O Robert Pape ele estudou, né, os bombardeios estratégicos e viu que na prática eles são ineficazes. E ele criou ele teorizou um jeito de conduzir as coisas para tentar trazer um pouco mais de eficácia no processo, né? Então ele pensou num bombardeio de 3 formas, né? Primeiro sobre um aspecto de punição, né, mais punitivo, um outro de risco e um outro de interdição, tá? Cada um deles teria uma ideia, né, de colocar na cabeça ali do oponente aquela questão de custo-benefício em continuar a campanha ou não, tá legal? E aí depois a gente teve mais um avanço, né? Aí veio a Guerra do Kosovo, né? A Guerra do Kosovo, ele coloca, né, que ali foi empregado a aeronave, né, mas de fato, né, não foi com o sucesso que era esperado, né? Eu boto que os resultados foram medíocres, né? E aí os resultados, né, no Kosovo, né, eles trouxeram um novo impulso, né, para o debate em torno das teses de Robert Pape, né, da tese de Warden também, tá? Ele, inclusive, o Warden voltou a defender a teoria dele do círculo, né, depois do Kosovo, tá? E aí eles trouxeram, inclusive no Kosovo, a mesma justificativa que foi colocada lá no Vietnã, né? Quando eles tentaram fazer uma série de ações contra lá o Vietnã do Norte, o Vietcong, eles foram meio que impedidos pelo poder político, né? E aí, no Kosovo, os estrategistas aéreos eles dão mais ou menos a mesma justificativa, lembrando ali do Vietnã, de que eles poderiam ter tido melhores resultados se não tivesse muita interferência no meio político. Mas, na prática, isso aí parece ser, na visão de Couto Begarry, né, e eu também concordo, parece ser meio um argumento ali para tentar justificar alguma coisa que é injustificada, né, que é, de fato, a campanha ela foi medíocre e só realmente começou a dar mais certo quando uma ameaça ficou clara de que a Sérvia seria invadida por tropas, tá? Então, isso aí ficou bem claro aí, tá certo? Aí depois a gente tem aí o chamado EBO, né, que é o Effect Based Operation, tá? Isso aí foi teorizado, né, pelo brigadeiro David Deptula, né? Ele foi antigo adjunto de Warden, né? O EBO é como se fosse uma nova forma de você enxergar a paralisia estratégica em torno daquela ideia dos 5 anéis, tá? Só que os 5 anéis está mais voltado para fora, tá?
E o EBO está mais voltado à preparação interna para atuar fora, tá bom? É só uma outra roupagem, tá? É basicamente o que eu falei, uma reformulação da paralisia estratégica, tá? Então, ele usa aquela ideia do chamado cascade, né? É a cascata, onde você usa uma série de efeitos diretos e indiretos para você atuar sobre o teu oponente, tá? E aí, com isso, você gerar alguma coisa que seja incapacitante para o teu oponente, tá? Dentro de uma estratégia mais cumulativa, tá bom? Enfim, o debate, de fato, na época contemporânea ficou mais acalorado, mas ele não cessou em termos de, como eu falei, né, de roupagem, assim, de divergências. Tá? As divergências elas continuaram tal como elas existiam antes, só que de um outro jeito. Tá? Então, é isso que é o mais importante a gente estar percebendo, para a gente poder ver como é que foi a época moderna. Né? Então, assim, fazendo um paralelo, né, isso não está no livro, mas assim, fazendo um paralelo com a estratégia marítima contemporânea, a gente vê que, de fato, houve ali uma evolução oriunda ali do emprego do avião e do emprego do submarino. Né? Então, a gente vê ali um outro jeito de conduzir missões, a gente viu ali a contribuição do almirante Zumwalt, a contribuição do almirante Duval, né? E aí sofreu realmente ali um avanço grande, né? E aí depois a gente vai ver assim, um paralelo, a gente vai ver também que na década de 80 a gente também viu um avanço considerável também do poderio aéreo, sobre também uma nova discussão, tá legal? E então assim, o mais importante de entender, talvez aí para facilitar, de maneira a pensar em termos paralelos, né, de evolução, de acordo com a moldura histórica de um e de outro. Tá certo? Então, era isso que eu ia falar nesse vídeo. O próximo vídeo é uma continuação desse, eu vou só separar para não ficar um vídeo muito grande. E o próximo vídeo é uma continuação desse, onde eu vou falar das missões aéreas. Tá? Então, a gente vai dar uma geral aí, né, das missões aéreas, e depois vai entrar aí algumas coisas sobre bombardeio estratégico e tal, tá? E vai dar uma geral sobre isso aí. Eu acabei adiantando algumas coisas porque facilitaram aí a explicação, e aí vai ficar mais fácil no próximo vídeo a gente conduzir o assunto. Tá bom, pessoal?